Olá, vamos aqui apresentar o segundo encontro Leonardo, o gênio que não queria ser pintor. Lembrando que essa é uma gravação offline, o evento já aconteceu sábado, dia 22 de junho, acompanhado de uma degustação de 5 vinhos e encerrado com um jantar temático toscano. Essa gravação é a benefício daqueles que não puderam participar, que participarão do próximo encontro, que participaram do primeiro e, por algum motivo, não conseguiram participar desse, de forma que se possa manter a sequência daquilo que é a vida do grande Leonardo da Vinci através de suas obras. Vamos começando, lembrando que nós tínhamos ficado em um momento da vida de Leonardo em que, por várias razões, ele decidiu rumar a Milão. Na verdade, ele foi a Milão na oportunidade concedida pelo Lorenzo il Magnifico de presentear Ludovico il Moro, que está aqui nessa pintura à direita, e presentear ele com um instrumento musical, uma lira, que o próprio Leonardo tinha feito, construído e que ele sabia tocar de forma muito boa. A oportunidade fez com que Leonardo escrevesse uma carta, um decálogo, que abriu, inclusive, nosso ciclo de encontros no dia 15. Nesse decálogo, ele apresenta todas as próprias qualidades e as próprias características de homem de ciência, de engenharia, de matemática, e propõe instrumentos bélicos, armas, propõe obras engenheirísticas e também, no final, ele informa de ser capaz de fazer um monumento equestre, que era um monumento para túmulo do pai do Ludovico il Moro, e que Leonardo se propõe de realizar, assim como o último caso, né, considerando a ordem das coisas descritas nesse decálogo, também fazer pinturas. Assim ele, entre 1482 e 1483, se encontra em Milão, onde se depara com essa questão muito peculiar. O fato de construir um monumento de dimensões enormes. Um cavalo com, montado pelo pai do Ludovico il Moro, que deverá ser colocado na região central, em Milão, onde estará o monumento, onde estará o túmulo. Esse monumento, pelas questões técnicas ligadas à fusão, né? Lembrando que se trata de uma ideia de uma fusão de um cavalo em bronze. Bronze é um material muito usado desde a antiguidade, desde a época dos gregos, para fazer, reproduzir estátuas, né? Mas tem um processo extremamente complexo de produção, se tratando de um metal que tem que ser fundido e depois ele precisa alcançar todas as extremidades do molde que é feito geralmente em terracota e que quanto maior é o elemento a ser construído, fundido, maior é a dificuldade. Esse cavalo tinha uma altura de 6 metros, a princípio, e previa, como podemos ver nesse desenho, ele empinado, né, ou pelo menos empinando, com o cavaleiro, com o pai do Ludovico il Moro, no seu, montando ele,
para poder, inicialmente, o projeto inicial, garantir que o cavalo pudesse manter um certo equilíbrio, temos um soldado inimigo embaixo, que está sendo pisoteado pelo cavalo, que de fato serve como apoio para uma das patas da parte anterior. O desafio era colocar todo o peso em cima de uma base muito pequena, né, as patas do animal. Esse desafio, de fato, está quase impossível, pelo menos a sua dificuldade fez o Leonardo mudar de ideia. Aqui alguns desenhos, né, que são pertencem aos códigos, os números códigos que temos de Leonardo, onde ele fazia suas anotações. Aqui alguns desenhos da pose, né, do cavalo se empinando, portanto ficando em equilíbrio somente sobre duas patas. Para vocês entenderem a dificuldade disso, nós precisamos chegar em 1640, quando, isso, portanto, depois de 150 anos, praticamente, quando o Pietro Tacca, o outro artista italiano, conseguiu fundir essa estátua que hoje se encontra em Madrid, na Plaza de Oriente, com uma técnica que o Leonardo tinha estudado 150 anos antes e que somente depois, apurados estudos e questões ligadas ao equilíbrio e também ao peso ser mudado, né, fazendo com que a parte anterior fosse mais leve do que a parte posterior. Enfim, também essa empreitada do Pietro Tacca foi extremamente complexa e muito estudada, mas isso para dizer como que o Leonardo da Vinci veio muito antes, né, do tempo, prevendo, como em outras situações, questões que demoraram muito tempo para depois serem retomadas ou reavaliadas ou redescobertas. Depois dessa primeira parte, que é uma parte dedicada ao cavalo empinado, o Leonardo começa a desenhar os cavalos na forma do trote, né? Então, ele sim fica apoiado em duas ou três patas, mas com uma pose que permite dar maior equilíbrio e maior facilidade de realização. Né? Facilidade entre aspas, porque se trata sempre de um cavalo colossal. E aqui temos vários desenhos, eu peguei aqui né? Imaginem todo o canal toda a estrutura, né? Feita em madeira, que envolve o molde em Creta, italiano, exprimimos isso, né? Mas é em terracota, aquele molde que dentro do qual será colocado o bronze em altíssima temperatura e deverá alcançar na periferia dessa que seria a testa do cavalo, já de si muito, muito grande, e todo esse esquema que provavelmente nunca viu sua realização. Leonardo chegou a fazer um molde, um cavalo com o molde do cavalo ficou muito tempo, inclusive até depois da morte do próprio Leonardo, mas depois foi destruído durante uma guerra em torno à metade do século XVI. Então, desse cavalo, dessa empreitada, nós temos muitos desenhos, mas não temos mais nenhum registro. Esse podemos considerar que se trata de um desafio perdido, né? O próprio Ludovico il Moro escreveu para Lorenzo il Magnifico alguns anos depois para que ele mandasse para Milão
alguns artistas habilidosos na questão da fusão de estátuas para ajudar o Leonardo da Vinci, que já se percebia tinha grande dificuldade em levar à frente esse projeto. De um desafio perdido a um desafio realizado, ou pelo menos ganho. Enquanto, né, o Leonardo estava na corte de Ducato de Milão, recebeu uma encomenda por parte de uma congregação religiosa para pintar uma pala de altare, nesse caso de dimensões de 2 metros por 1,20 m, que hoje nós encontramos no Museu do Louvre, essa Vergine delle Rocce, che porém fui encomendada, e isso já nos demonstra como a fama do Leonardo incapaz de terminar suas obras ou incapaz de terminar em tempos decentes as encomendas que ele recebia. No contrato estipulado para a realização dessa obra, o Leonardo tinha que ser ladeado por 2 colaboradores, um deles, o De Predis, inclusive um artista bastante conhecido já na época, e até hoje até hoje conhecido porque deixou algumas obras importantes. O De Predis e o Leonardo, o terceiro colaborador, se debruçaram sobre essa obra, e essa obra, em 2 anos, saiu. Mas, vamos ver, né, os detalhes, mas já chegando no final da novela, sempre parece destino, quando se trata de Leonardo, ter sempre algum problema. Mesmo quando a obra totalmente, definitivamente acabada, acontece algo que, na história da arte, é considerado um marco. Porque essa obra, que tinha sido contratada por 100 ducatos, tinha sido pago a metade, como era costume antes do início, e teria que ser pago o restante, os 50 ducatos, no momento da entrega. O Leonardo e os outros colaboradores decidiram que a obra ficou tão bonita e, de fato, entusiasmou tanto os comitentes como aqueles que tiveram possibilidade de vê-la, que Leonardo achou que o valor combinado estava aquém do valor objetivo dela e pediram mais 100 ducatos para poder entregar a obra. Se começou uma querela, uma situação bastante delicada, do ponto de vista contratual e jurídico. É evidente, ou é muito provável, mas não temos a prova, mas temos bastante indícios de que algum colecionador, talvez o próprio Ludovico di Moro, tenha oferecido ao Leonardo esse valor, né, maior, para que, de fato, ele pudesse ser proprietário dessa obra. Como é que se resolve esse impasse? Se resolve com Leonardo, que acaba acordando de fazer uma cópia, praticamente, dessa obra para os monges. Uma cópia que, porém, será levada em frente e adiante, a gente vai ver já já, sobretudo por o De Predis, uma obra que vê, de fato, uma diferença importante, né? O que faz ainda mais ressaltar a importância e a genialidade e a sensibilidade artística do grande Leonardo da Vinci. Esta é a obra que é a cópia, mas a cópia feita original, onde, alternando, né, dá para ver que claramente o desenho, né, do sujeito é basicamente o mesmo. Temos, né, o primeiro se encontra no Louvre, essa se encontra na National Gallery. São, sobretudo nas figuras dos rostos, certamente teve alguma intervenção do Leonardo, mas estamos longe daquele trabalho que o Leonardo vem começando a fazer
e para o qual se torna absolutamente único a história, com que ele resolve, né, os contrastes de luz e sombra sem radicalização, né? No sfumato, né, da cor, não temos, como temos, por exemplo, aqui na cópia, uma definição clara e nítida dos contornos, né, dos rostos ou das figuras humanas ou das próprias, né, rochas das pedras, né, que provavelmente são a parte que o Leonardo trabalhou mais nessa cópia Tanesco. É indiscutível que o valor da primeira, aquela que se encontra no Louvre, é por todo o conjunto da obra, extremamente maior. Mas, dessa forma, o Vergine delle Rocce acabou sendo, de fato, entrou a fazer parte do arquivo do Duca de Milão e depois, sucessivamente, Milão conquistado pelos franceses, acabou se tornando patrimônio dos franceses, é por isso que está no Louvre e não está mais em Milão, enquanto a Vergine delle Rocce cópia está na National Gallery. Mas, querendo ver alguns detalhes da obra principal do Leonardo da Vinci, aqui temos aquilo que eu defini agora há pouco, todo esse trabalho absolutamente maravilhoso sobre as figuras, né? Os rostos, as expressões, a partir da Nossa Senhora, que está com o braço nas costas do San Giovannino, sujeitos aqui são Nossa Senhora, no meio, San Giovannino, que ela delicadamente tenta aproximar ao Jesus que se encontra sentado, segurado pelo anjo Auriel, um anjo que está segurando ele para ele não cair na água que se encontra logo embaixo. Cheio de simbolismos, evidentemente. Esse se refere, esse episódio, a um episódio de um Vangelo apócrifo, em que se conta o encontro no momento da volta, da fuga no Egito, da Sagrada Família, quando no deserto, ou indo para o deserto, voltando para o deserto, Jesus incontra o San Giovanni Battista, que já se encontrava, segundo esse evangelhos apócrifos, no deserto, assistido pelo anjo Auriele, que ajudava ele, evidentemente, a suportar e a sobreviver nessa situação. O que interessa e o que encanta quando nós vemos essa obra são efetivamente essas expressões. A expressão da Nossa Senhora é de de um nível de beleza e de serenidade que raramente na história da arte vimos algum artista conseguir alcançar. Os dois meninos estão em uma pose mística, né? O San Giovannino está quase ajoelhado e o Jesus está fazendo o sinal clássico, né? Com os dedos, lembrando a sua origem divina, mas são dois meninos que têm expressões de meninos. São dois meninos que parece que estão brincando entre eles, né? E eles interagem. Enquanto a Nossa Senhora, de um lado, está com a mão esticada, que é o ponto central dessa obra, né? Em direção a Jesus, e com a outra, quase aproximando, né? Começando a aproximação do San Giovanni, o próprio anjo, né? Com um mantelo, uma capa vermelha, que dá um equilíbrio cromático interessante, ou pelo menos cria um equilíbrio interessante, porque estamos em um ambiente
de rochas, estamos num ambiente de montanhas, onde, porém, a escuridão, né, não toma conta, mas pelo contrário, né, tem uma luz que se reflete nas quatro figuras e que, cromaticamente, se aumenta e dá uma a serenidade, né, ao complexo das figuras no mantelo vermelho do anjo. De onde vem essa pose, né, da Nossa Senhora com essa testa um pouco reclinada? Provavelmente do Cântico dos Cânticos, de onde que faz parte da encomenda, faz parte do contrato que os comitentes assinaram com o Leonardo da Vinci, que tinha que ser uma referência a esse capítulo 2, versículo 14 do Cântico dos Cânticos do Antigo Testamento. Minha pomba nas fendas da rocha, nos esconderijos, nas encostas dos montes, mostre-me o seu rosto, deixe-me ouvir a sua voz. Né? E aqui, evidentemente, Leonardo caprichou e deu mostra de forma absoluta do seu conhecimento da geologia, da botânica, reconstruiu esse arco de montanhas e de rochas de uma forma que deixa, e deixou já desde a época, todo mundo extasiado e surpreso. Né? E aqui, alguns maiores detalhes, sobretudo da figura da Nossa Senhora central nessa obra. Durante a permanência em Milão, né, o cavalo de bronze era certamente o desafio mais importante. O Leonardo continuou, de qualquer forma, os seus estudos, as suas curtas viagens nas montanhas, nos Alpes, poucos quilômetros da cidade de Milão. Continuou, portanto, a sua especulação em termos de estudos, mas tinha que atender também às demandas do próprio patrocinador, Ludovico il Moro, e uma, em particular, uma demanda absolutamente urgente e que não podia falhar. E, de fato, não falhou. O retrato da Cecilia Gallerani, uma lenda na época, porque muito nova e muito bonita, ela já era amante do Duca de Milão, o, e era uma jovem de uma família da burguesia de Milão, uma jovem que, contrariamente ao costume da época, as mulheres não eram, mesmo sendo de famílias mais abastadas, não eram instruídas em latim, ou não faziam estudos particularmente profundos, eram ensinadas a ler e escrever o tanto que basta para poder mandar na casa sobre os serviçais que serviam na casa, mas a figura feminina nessa época era vista simplesmente como uma figura de capacidade de dar seguimento à linha sucessória, né? E, portanto, ter filhos. Essa era a triste condição dessa época. Estamos falando, evidentemente, de mais de 500 anos atrás. Mas Titia Gallerani era uma exceção e extremamente culta, desde jovem já conhecendo o latim, conhecendo, estudando a filosofia, e particolarmente bonita, tanto che Ludovico il Moro, embora já fosse prometido em casamento com a irmã da Isabella d'Este, ele tinha uma convivência praticamente total com a jovem,
E chegou um determinado momento em que o casamento se aproximava e a legítima esposa, evidentemente, teria tomado o lugar da Cecília. O Ludovico, pelo que contam as crônicas da época, continuou tendo relações com a Cecília e antes do próprio casamento, a Cecília engravidò do Ludovico il Moro e deu a ele un figlio. O Ludovico il Moro continuò vendo amanti e, sobretudo, continuou presenteando ela o máximo do escândalo, é uma fofoca da época, para quem gosta disso. Também nessa época as fofocas eram interessantes. O Ludovico il Moro, depois do casamento, já casado, decidiu presentear a esposa e a amante com um vestido idêntico que ele mandou fazer de tecidos preciosos, ornados de pedras preciosas. Um vestido deslumbrante, que evidentemente eh, ficou, suscitou na esposa, ao saber que o mesmo idêntico vestido tinha sido feito e doado também para a amante rival, suscitou a indignação e o pedido de imediata destruição desse vestido da amante. O Ludovico, nessa época, nesse exato nesse momento, né, ainda antes do casamento, tinha pedido que Leonardo pudesse, de alguma forma, deixar imortal, pelo menos pudesse dar um retrato, né, dessa jovem que ele tanto amava, certamente algo que não poderia ser destruído por ser uma obra de arte, nem pela raiva e pelo ciúme legítimo da esposa. E aqui está esse quadro, né, que é um ponto altíssimo, né, da storia d'arte, na retratistica, no momento em que o Leonardo soube, a pedido explícito do Ludovico il Moro, que ao contratar ele para esse retrato, pediu que ele se inspirasse à retratística de Antonello da Messina, um grande homem da grande artista, né, que foi o primeiro a trazer para a Itália as novidades da arte do norte da Europa, sobretudo as técnicas, que é a pintura com óleo, e a questão, né, do retrato que Antonello da Messina, aqui está uma dos seus quadros mais famosos, que se encontra na National Gallery, ele já fazia de uma forma muito realista, né? Com fundo preto e com uma capacidade do chiaroscuro de fazer degradar, de fazer aparecer a figura, né? De forma gradativa, né? Do escuro para a luz e de um realismo inacreditável. Se a gente ver, por exemplo, os detalhes dos cabelos, das sobrancelhas, das pálpebras, da parte, digamos, onde não tem barba, mas tem aquela predisposição, né, para a parte um pouquinho ligeiramente mais escura que os homens têm com os pelos da barba. O Antonio da Messina, portanto, era um modelo a ser seguido pelo Leonardo da Vinci, que fez isso, mas fez muito mais que isso, né? Primeiro, ele fez uma movimentação, um dinamismo, deu um dinamismo à dama com l'ermelino, a Cecilia Gallerani, porque sim colocou a figura, o tronco de 3 quartos, mas virou a cabeça
com a modelo olhando para além. Não está olhando para frente, não está olhando para nós, mas está olhando para alguém que está vindo do lado ou atrás dela. Um olhar perdido que aumenta o enigma, mas certamente aumenta também a beleza desse rosto angelical. E aqui Leonardo se supera, né? E assim como no rosto da Virgem, delle Rocce, aqui ele dá ao rosto da Cecilia Gallerani todo um talento que a gente percebe claramente, por exemplo, nos detalhes, como o nariz e a boca, onde não temos um delineado, não temos um desenho, né, que passa como era costume, né, de todos os artistas dessa época, mas os contornos, né, do nariz ou da boca são criados através de efeitos de luz e através de efeitos de transparência de cor que vai degradar. Então, uma obra absolutamente maravilhosa que o nosso Leonardo deixou. E o Ermellino, né, o bichinho que representa o símbolo da castidade, da nobreza, né? E, apesar de não ser, se a gente for olhar em detalhe, tanto a pata, tanto alguns elementos do corpo desse animal não são exatamente como aqueles que não é tão real, né? Aqui se perguntam alguns estudiosos como que o Leonardo, um estudioso, um biólogo, botânico, geólogo, enfim, um cientista, como era de fato Leonardo, possa ter se enganado na reprodução desse animal. Mas, de fato, é possível, né, que esse animal esteja simplesmente absorvendo a, a figura, né, a expressão do rosto da modelo, né, e a modelo acaricia ele como se mais fosse um cachorrinho, né, do que de fato um ermelho. De ritratto para ritratto, o outro lindo ritratto é La Bella Ferronier, que nós encontramos no Louvre. Aqui temos uma figura feminina, Bella Ferronier, eh, se entende o pedacinho de tecido que se encontra aqui na testa e que segura uma pedra, e por isso esse nome. Aqui também, esse quadro que se encontra no Louvre, aqui temos novamente uma figura feminina muito bonita e cuja beleza é exaltada pelas dotes do Leonardo da Vinci. Aqui trabalha de uma forma um pouco diferente a questão da surgente luminosa. Se a gente for ver aqui, especificamente nos olhos, podemos ver a fonte luminosa que reflete nas próprias pupilas. Aqui, contrariamente ao retrato da Cecilia Gallerani, onde a própria figura da rosto da Cecilia Gallerani parecia ser a fonte de luz, ou seja, ela mesma estava refletindo uma luz. Aqui, o Leonardo experimenta a fonte de luz que é absorvida pelo rosto da modelo, né? Aqui também, trabalhando de forma impecável, sempre com material com cores a óleo, como já o Leonardo vinha fazendo em outras obras, e como já no norte da Europa já se fazia há bastante tempo. Leonardo é um homem novo, né? Isso tudo. Chegamos num momento de se perguntar, né?
Vimos até agora um desafio perdido, o Cavalo de Bronze, vimos duas obras maravilhosas de letra artística que Leonardo levou adiante, mas o Leonardo era obcecado para os estúdios, inclusive da matemática e da geometria. Aqui está a representação do chamado homem vitruviano, que resume aquilo que era um dos desafios perdidos, de novo, pelo Leonardo da Vinci, em que se tenta inscrever um quadrado num círculo, no sentido que a famosa quadratura do círculo, em que se possa ter um quadrado e um círculo com a mesma idêntica superfície, o que depois, séculos mais remotos, foi constatado e definitivamente fechada essa questão de que é impossível ter uma correspondência exata. Além disso, Leonardo quis incluir, né, nessa, nessa, nessa quadratura do círculo que ele mesmo desenhou, né, com uma régua e com um compasso, as dimensões e dos membros e do corpo humano, né? Algo que è una forzatura do ponto di vista scientifico, ma che levou Leonardo da Vinci a estudos e a grandíssimas dispêndio de energias. Então, nesse típico exemplo, né, a gente tem uma resposta a essa pergunta, Leonardo é um homem novo, não porque ele ainda pode ser considerado o último dos velhos. Né? Pode ser surpreendente isso, porque o Leonardo nos deixou um legado fantástico de anotações, de experimentos, de invenções, de ideias, de situações ligadas a vários estudos das leis da natureza, mas ele ainda estava ancorado a um sistema antiquado. Né? Ele não tinha ainda, e isso demorará ainda bastante tempo, não tinha ainda aquilo que hoje nós chamamos de método científico. Então, apesar dele ser indagando, estudando de forma empírica os fenômenos, as conclusões que ele levava, as conclusões que ele trazia de todas essas suas observações eram, porém, sempre ligadas a um conceito antigo, a um conceito da filosofia aristotélica e que impediu ao Leonardo de ser livre de avançar em outros patamares. Né? Isso claramente não tira absolutamente nada da extraordinariedade dessa figura, mas é importante, né, nesse contexto de desmistificar um pouco aquilo que o Leonardo, de fato, é e não é. Né? Um grandíssimo artista, um grandíssimo homem, mas certamente não é aquilo tudo que a mitologia, sobretudo do século passado, atribuiu a ele e que nos últimos 20, 30 anos, graças a estudos mais aprofundados, tanto dos seus códigos como de situações contemporâneas ao próprio Leonardo, deram para a gente novas informações. Bom, entrando um pouquinho agora na vida particular do Leonardo, no primeira parte nós vimos algo em relação à sexualidade dele e como isso, de alguma forma, pode ter impactado na produção artística dele. Certamente, a sua vida particular não é aqui, nem por mim, nem por muitos dos estudiosos que trabalham com esse assunto, reportada
por curiosidade ou mera fofoca. É evidente que tudo aquilo que o Leonardo passou na vida riflete como artista, certamente. Assim como o fato de ter tido um companheiro de vida, Salai, um jovem muito mais novo do que o Leonardo. Quando o Leonardo conheceu ele, era um menino, tinha 10 anos, começou a trabalhar, entre aspas, no ateliê, né, aquilo que era a bottega de Leonardo da Vinci. Ele entrou com 10 anos, fazendo pequenos furtos, dormia, sumia, voltava, até que ele criou um vínculo, né, muito próximo com Leonardo, e o Salai acompanhou o Leonardo toda a vida até a morte dele. Salai, que é um nome, é um apelido, não é um nome, o nome é Gian Giacomo Caprotti, e o apelido Salai deriva de um nome de uma obra, né, contemporânea da época em que o Salai era um capeta, né? Então, isso já dá para entender um pouco que tipo de criança era e depois de adolescente eh, era o Salai. O Salai que dava muito trabalho, como diz aqui o próprio Leonardo, em suas anotações, era um ladrão, mentiroso, obstinado e glutão, né? Comia muito, né? Ele levou ele em uma festa onde ele jantou por dois e fez baderna por quatro. Isso, resumindo pelas palavras do próprio Leonardo, ele que era muito condescendente com ele, imagine o que os demais poderiam ver. A condescendência que se transmitia também através de despesas, investimentos que Leonardo fez, como se tratasse, talvez inicialmente como um filho, depois como um companheiro de vida, né? E aqui estão algumas anotações de despesas que o próprio Leonardo fez, como sempre, muito meticuloso, anotava para o salário. E aqui eh, aquilo que é o relatório de todos os bens que o Salai deixou, né, o inventário dos bens do Salai, que morreu muito jovem, poucos anos depois do Leonardo da Vinci, e deixou muitos bens que pertenciam, né, ao Leonardo da Vinci, que em ponto de morte, que no testamento deixou a ele muitas das suas poucas riquezas que tinha acumulado nos anos, né? Voltando à questão do desafio perdido, né? Do início, digamos, dessa nossa explanação, né? Um desafio perdido, outro foi certamente um desafio que foi ganho, embora eh, desse desafio maravilhoso, che è il Cenacolo, si incontra in Santa Maria delle Grazie a Milano, nos resta uma sombra daquilo que deveria ter sido durante os poucos anos em que essa pintura a fresco, essa pintura mural si manteve. Uma pintura certamente muito importante, de mais de 7 metros de largura, que retrata uma cena muito principal, a cena em que Jesus institui a Eucaristia e que é a última ceia, na Quinta-feira Santa. In específico modo, esse é o momento em que Jesus diz aos seus apóstolos que, em verdade, alguém aqui estará me traindo essa noite. E essa notícia dada se reflete sobre as reações, né, que o Leonardo coloca nas expressões, movimentos de cada um dos personagens. Aqui estamos à frente de uma cena teatral, né? Sem dúvida, esse é o proscênio, e aqui Leonardo resolve de forma
sintética, mas extraordinária, aquilo que é um desafio que outros tinham tentado de resolver, fazendo obras de grande importância na história da arte, mas certamente que ficaram aquém dessa grande revolução que o Leonardo fez. Aqui, 40 anos antes, André del Castagno, aqui embaixo, está reportando a Última Ceia com um dinamismo muito inferior e, sobretudo, com essa dificuldade em colocar todos os presentes do mesmo lado da mesa. Né? Aqui, o Jesus fica sozinho de um lado com os 12 apóstolos do outro lado. Contemporânea a essa, do Beato Angelico, se encontra também em Florença, onde aqui estão em volta de uma mesa, né? E alguns dos apóstolos estão em pé, outros estão de costas, poucos estão de frente. Mais próximo, certamente, chegou o Ghirlandaio, que é contemporâneo do Leonardo da Vinci, que também volta à solução de uma mesa com a ferradura de cavalo, com Jesus do lado oposto. E colocando, portanto, ele sozinho na frente dos 12 apóstolos. Leonardo inova em tudo, né? Inova na centralidade da figura de Cristo. Né? Cristo não pode estar de costas, Cristo está exatamente no centro da pintura, está no centro da ação teatral, é ele que profere a palavra que desencadeará uma espécie de tsunami. Né? O tsunami, umas ondas, né, se repercutem. Aqui todos os apóstolos, divididos em grupos de 3, têm reações que são compatíveis com as características que os apóstolos manifestam pelos escritos do Evangelho, né? De quem está, como Pedro, segurando a faca, já pronto para a batalha, de quem, do lado oposto, por exemplo, Simone, que abre a mão, como dizer, bom, não estou entendendo o que aconteceu, e o Tadeu e o Tiago estão aí explicando para ele o que eles ouviram, né, das palavras de Jesus, que indica o céu, que abre os braços e dizer, não, mas não é possível, né? Quem diz, não, mas eu não estarei, e bate a mão no peito. O Judas, que se encontra à esquerda, à direita de Jesus, faz um movimento para trás, é o único que se mexe para trás, né? E segura a bolsa do dinheiro. Um espetáculo teatral com a expressividade, o cromatismo, o rigor prospético, uma paisagem como sempre os melhores pinturas do Leonardo nos apresentam, uns detalhes na mesa, com esse restauro que durou 12 anos, de 1990 a 2002, que deu pelo menos a possibilidade de resgatar algumas partes importantíssimas dessa pintura, como, por exemplo, essa mesa e, sobretudo, tudo aquilo que tinha em cima da mesa, o pão, as frutas, os talheres, os pratos. Né? Um outro detalhe que, infelizmente, não foi possível recuperar de forma clara, né, e que, porém, está presente em cópias feitas contemporâneas ao, à pintura do Leonardo, é o jogo de pernas cruzadas debaixo da mesa. Né? Outra solução muito revolucionária e inovadora do Leonardo da Vinci. A figura do Cristo, central, infelizmente, uma das figuras mais desgastadas, né? Claramente a cor perdeu, né, quase por total, né, a sua aparência, dá para ver alguns, né, alguns pequenos traços de cor original essa pintura que se arruinou muito rapidamente devido a uma técnica que o Leonardo utilizou, que é uma técnica, como sempre, experimental, que permitiria a ele de poder pintar não a fresco, literalmente, ou seja,
fazendo uma pequena parte de parede fresca, onde pintar e fazer absorver assim a cor, mas fazendo com que a parede absorvesse, né, a cor através de um revestimento feito a partir de resins. Esse escamotage não deu resultado muito. Tanto é que depois de 20 anos já temos relatos de pessoas, embaixadores, que fazem os relatórios aos próprios príncipes, dizendo que a pintura era maravilhosa, mas já estava sinais de desgastes. O Leonardo volta para Florença, né? O Andarilho, né, que não encontra paz, volta para Florença por qual motivo? Porque os franceses entraram em Milão, franceses aliados até a última hora do Duque Ludovico Sforza, aproveitaram de uma situação de fraqueza do Império austro-húngarico e do Império, né, da região germânica, aproveitaram a situação de que os franceses puderam chegar tranquilamente em Milão, recebidos quase como amigos, e, na verdade, derrubaram do poder o Ludovico Sforza, que foi obrigado ao exílio, e tomaram totalmente conta de Milão, perdendo o seu patrocínio, perdendo o seu apoiador. O Leonardo da Vinci se viu obrigado a sair de Milão. Primeiro foi para Mantua, depois foi para Veneza, tentou novos patrocínios, sempre oferecendo aquele que ele mais gostava de oferecer, que eram suas habilidades na construção de armas, de fortificações, mas não conseguiu nada que, na prática, pudesse lhe dar um sustento. E, por fim, acabou voltando para Florença, onde pelo menos podia contar com alguns amigos, como Filippino Lippi, que o ajudou a encontrar algum trabalho, alguma sistemação, algum alojamento para poder passar um período e ajudando dessa forma também o Filippino Lippi, que estava ocupado com muitas encomendas. Volta para Florença, em um momento, estamos aqui em 1500, quando o Michelangelo está surgindo com 25 anos, se tornando um grande astro, uma grande estrela no firmamento dos artistas. O Michelangelo acaba de fazer o Davi, né, de Michelangelo, e Davi, do próprio Michelangelo, che oggi si incontra na Galleria dell'Accademia, e o Leonardo da Vinci volta para Florença com o fracasso do cavallo di bronze che non saiu do papel. Né? Então, o Michelangelo, muito mais novo, né? 13 anos mais 13 anos mais novo, 52 a 75, são 23 anos mais novo do que o Leonardo da Vinci, porém, já muito mais admirado. Né? E o Davi é a representação clara do orgulho republicano em Florença. A diatriba, a inimizade entre Leonardo da Vinci e Michelangelo è un fatto non corroborato por documento, senão uma anedótica de um escritor da época que conta de uma troca de farpas entre os dois, mas nada além disso que possa ser relacionado a uma verdadeira inimizade ou diatriba. Fato é que ambos eram rivais e essa rivalidade, veremos no próximo encontro, sarà ainda mais acentuada quando a República Fiorentina encomenda aos dois de fazer dois grandes pinturas no salão do Palazzo Vecchio. Michelangelo e Leonardo da Vinci, nesse período,
estão trabalhando para o mesmo sujeito, né? Um sujeito que é a Sagrada Família. São duas encomendas, dois comitentes diferentes, mas o sujeito é o mesmo. E é claro que, inclusive, a pose, né? À direita temos o desenho de Michelangelo, do qual não temos a obra, e à esquerda temos a pintura do Leonardo, do qual não temos mais o cartão, né? Mas parece claro aos estudiosos, e não vamos entrar em detalhes muito técnicos, mas que os arrependimentos que nós podemos verificar nas pinturas que se encontram no Louvre, do Leonardo da Vinci, são muito inspiradas a essa pose extremamente plástica desse, desse gesto muito materno da mãe, Sant'Anna, que com a própria filha no colo e o menino Jesus, três gerações que se encontram em um único momento, em um único quadro, em um único espaço. Né? De novo, o Leonardo da Vinci tenta fugir, né? O Michelangelo faz o cartão, né, da Sant'Anna com Maria e o menino Jesus, faz esse cartão em um nível tão acabado, tão bem estruturado que já chama a atenção da cidade inteira, as pessoas fazem fila para poder admirar esse cartão. E ele, cansado de novo dessa vida de artista, se propõe para uma figura extremamente discutível no panorama do italiano da época, o filho do Cesar Borgia. Cesar Borgia, o papa mais deplorevole, mais biasimado da história da igreja, um papa incestuoso, um papa cruento, cruel, que não economizava despesas para festas ao estilo das antigas orgias. Enfim, um papa certamente muito distante dos cânones que a igreja pregava. E tinha um filho, aqui está retratado, Valentino, que era muito ambicioso e foi conquistar territórios, né, na parte norte do Estado da Igreja, na região da Romanha, na região da Emília. E o Leonardo se ofereceu ao Valentino sem se importar minimamente com a reputação dele. O que importava ao Leonardo era poder ter a possibilidade de continuar estudando e fortalecendo seus estudos, suas pesquisas sobre fortalezas, sobre fortificações, sobre armas e também sobre a natureza e sobre os fenômenos geológicos. Esse período foi muito rápido, porque também a morte do pai do Valentino, do Papa, praticamente fez sumir todo o poder do filho, e assim veio faltar novamente o apoio ao Leonardo da Vinci. Leonardo da Vinci que começa a ter problemas de caixa, digamos assim, financeiros. Aqui temos o relato, né, de que ele está contando os miúdos para poder entender um pouco como é que está o seu fluxo de caixa. Tem pouco dinheiro guardado nos bancos, em um banco, e dinheiro emprestado que ele tenta reaver, como sempre também. O dinheiro que o Salai pedia emprestado e que nunca devolvia, como está aqui escrito. Ele se propõe também para o sultão, né, para o grande inimigo do mundo ocidental, propondo fazer uma ponte no Bósforo, que também ficou sem resposta. Né? Embora ele tenha mandado projetos, tenha mandado uma carta escrita em árabe, né, feita a traduzir para chegar diretamente na mão do sultão, que essa carta se encontra hoje na Turquia, e no museu, guardada, aí, ao qual, porém, o sultão não deu nenhuma resposta aqui alguns dos desenhos. E falamos de orgulho republicano. O Davi é o exemplo do orgulho republicano, uma estátua de 5 metros que representa um pequeno que vence o grande, né? O pequeno Davi que vence o grande Golia, assim como Florença, como Firenze, pequena república consegue se sustentar no meio de grandes potentes
como era o Estado da Igreja, como era a República de Veneza, como era a França, como era a Espanha, etc. Esse orgulho republicano era tão elevado no espírito dos fiorentinos que eles decidiram convocar os dois maiores talentos contemporâneos, Leonardo da Vinci e Michelangelo, para afrescar paredes do Salão Nobre, daquele que hoje é o Palazzo Vecchio. Parede de 17 metros de comprimento, de 5 metros de altura, que nem o Michelangelo nem o Leonardo chegaram a fazer, mas se começou a trabalhar sobre essas duas batalhas, né? Batalha de Anghiari, que era o tema ao qual o Niccolò Machiavelli tinha o tema que eu, Niccolò Machiavelli, tinha escolhido para o Leonardo da Vinci, é a Batalha di Cascina, che è o tema che era o tema do Michelangelo. Come será que se resolverá esse duelo à distância desses dois gigantes? O veremos no dia 29. Vocês são todos convidados e espero, portanto, conhecê-los pessoalmente. No dia 29, das 17 às 19 horas, falaremos de Leonardo, de Florença para o exílio de Roma e o exílio final para a França. Um exílio metafórico, né? Ele não foi obrigado, mas na prática acabou optando para fazer essa escolha e veremos o porquê. Agradeço a todos, até dia 29. Até lá.